Sung Jin-woo é o novo caçador de Rank S da Coreia. A notícia já se espalhou e sua imagem já está circulando na internet. Jin-woo se depara com uma coletiva de imprensa na portaria da Associação de Caçadores. Sung Jin-woo não entende por que tantos repórteres estavam tirando fotos suas. Aquela coletiva de imprensa deveria ser por causa do ator Lee Min-sung, mas as informações que Jin-woo teria recebido um despertar duplo e agora é um caçador de Rank S já haviam se espalhado. Os repórteres queriam fazer a primeira entrevista com Sung. Baek chega até Jin-woo e diz que seria cansativo para o jovem lidar com tantos jornalistas, por isso eles poderiam escoltá-lo até sua casa. De repente Sung desaparece, Baek fica surpreso. Jin-woo diz para ele ficar tranquilo. O novo caçador de Rank S passou pelos repórteres sem ninguém perceber. Esse é o seu nível de camuflagem e velocidade. Choi Jong-in sorri. Como um caçador do tipo mago poderia ter essa incrível velocidade? Os olhos felinos de Baek se ativam. Sung foi tão rápido que nem mesmo os olhos do tigre branco conseguiram acompanhá-lo. Baek sabia que Sung era forte, mas esse não era o problema. A velocidade dele agora e a energia que sentiram em sua avaliação. Sung está mais forte do que antes. Baek afirma, o Sung Jin-woo de agora é mais forte do que ele e Choi Jong-in. O tigre branco não conseguia acreditar como Sung ficou mais forte. Apesar do seu despertar, há pouco tempo atrás, ele conseguiu evoluir ainda mais. Ele então chega à conclusão de que Jin-woo não recebeu um despertar duplo. Possivelmente, ele é um caçador capaz de continuar evoluindo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, vemos o caçador de Rank S, Hwang Dong-soo. Ele ainda se recuperava após ser derrotado pelo pai de Jin-woo. Dong-soo acompanhava os noticiários e descobre que Sung agora é um Rank S. Tempo depois, vemos Jin-woo levando a orbe da avareza para ser avaliada. O responsável por avaliar o item estava surpreso. Essa é a primeira vez que ele vê um orbe tingido de vermelho. Esse objeto realmente aumenta o poder mágico em 100%. Até mesmo o mestre artesão mais famoso do mundo consegue fazer orbes que têm o poder máximo de 50% de aumento. Se Choi Jong-in visse esse orbe, ele voltaria até ali com uma montanha de dinheiro. O homem pergunta para Sung onde ele conseguiu aquele objeto e Jin-woo apenas responde que achou em uma dungeon. O homem pergunta se ele gostaria de leiloar o item na casa de leilões, assim encontrariam o melhor preço possível. Sung diz que irá pensar nisso. O seu verdadeiro objetivo é terminar a missão do castelo demoníaco e fazer o mais rápido possível o item Água da Vida para curar a sua mãe. Sendo assim, ele precisaria de itens para se proteger da onda de calor que está no castelo demoníaco. Sung estava ali para comprar itens que possuem resistência contra fogo. O homem então leva Jin-woo para uma outra sala. Como itens com resistências elementais são caros, eles não ficam à venda na internet, mas ainda assim é algo que se pode comprar. Entre todos os tipos de magia, a de fogo é a mais comum, e naquela sala existem diversas armaduras guardadas em vitrines. Ele pergunta se Sung gostou de algo, porém Jin-woo apenas queria saber se era seguro guardar itens tão valiosos em vitrines de vidro. O homem diz que o vidro daquelas vitrines foi reforçado com magia, e mesmo se um caçador de rank A bater nelas com toda a sua força, não conseguiria quebrá-las. Sung não acredita muito, e o homem pergunta se ele queria tentar. Se você conseguir quebrar o vidro, pode ficar com os itens que tem dentro. Sung então fica sério e se prepara. Ele concentra uma poderosa energia mágica em seu punho. Nesse momento, o vendedor se assusta. Ele implora para Sung não fazer isso. Era apenas uma brincadeira. Se ele quebrasse o vidro, caçadores experientes em segurança viriam correndo. Eles são parceiros da Guilda Hunters. O homem estava assustado, mesmo Sung sendo um mago de Rank S, sua aura era esmagadora. Sung também queria ver as adagas. Nesse momento, o vendedor então percebe uma rachadura no vidro reforçado. Sung trincou a vitrine, mesmo sem tocar nela. Sung pega uma adaga que custa 30 milhões de won. Ele fica surpreso. Essa era uma adaga pior do que a assassina de cavaleiros, e mesmo assim era bem cara. O status desse objeto eram parecidos com a adaga das presas de Hasaka. Ele então pega sua adaga assassina de cavaleiros e mostra para o vendedor. Esse objeto custaria no mínimo 100 milhões de won. Sung estava surpreso.
Uma adaga que ele comprou por 2,8 milhões de gold na loja do sistema valia tanto assim. A espada de Kim Sang-sik valia cerca de 3 milhões. Os equipamentos de Jin-ho, que mal serviam para alguma coisa, valiam centenas de milhões. Se Sung conseguisse vender os itens que ele comprou na loja do sistema, não precisaria vender a orbe da avareza. Enquanto isso, na guilda do Tigre Branco, Baek estava pensativo. Ele não acredita como seria possível existir um caçador que não para de evoluir. Seus olhos bestiais conseguem determinar com precisão as habilidades das pessoas. Sung Jin-woo era mais fraco do que ele quando eles se conheceram no incidente do Portal Vermelho, mas agora ele poderia vencê-lo facilmente. Baek acredita que ele foi um idiota. Com esse tipo de habilidade, Sung poderia criar sua própria guilda e não precisaria de se juntar a ninguém. As melhores guildas do país não seriam de nenhuma utilidade para ele. Se ele continuar evoluindo, será o melhor aonde quer que ele vá. Baek e Choi Jong-in se esforçaram à toa. As notícias de que o caçador de rank E conseguiu evoluir 5 ranks com um despertar duplo e agora está no rank S era a história que a mídia divulgava. O chefe An Sang-min estava empolgado, os seus olhos estavam certos, ele desejava falar com Sung mais uma vez e tentar recrutá-lo para a guilda do Tigre Branco. Porém, ao chegar no prédio onde Sung mora, ele se depara com uma fila de repórteres que queriam fazer uma entrevista. A irmã de Sung estava surpresa e ficava espiando da janela. Sung pergunta se ele deveria descer e mandar todos irem embora, mas sua irmã diz que ele não podia fazer isso. Sung já estava sendo xingado na internet e falar com os repórteres só iria piorar tudo. Jin-woo não sabia o porquê dele estar sendo odiado, mas Jin-ah explica que foi porque ele não falou com os repórteres que estavam na porta da associação. De repente alguém bate na porta. Sung fica nervoso, deveria ser algum jornalista folgado. Porém, ao abrir a porta, ele se surpreende. Aquele era seu amigo Jin-ho. Ele estava chorando já que o seu pai o expulsou de suas propriedades. Após ele negar, é claro, que seria o mestre da guilda Yojin. Jin-ho pergunta se poderia ficar na casa de Sung, mas o caçador de rank S apenas fecha a porta na sua cara. Jin-ho pedia por ajuda, mas Sung apenas o ignora. Enquanto isso, a mãe de Jin-ho pergunta para seu marido se ele não estava sendo muito duro com seu filho. Yo Myung-han fala que ele mereceu. Se ele quiser ser independente, deveria ter feito com as próprias forças. Ele agora foi atrás de seu irmão de consideração, o Sung Jin-woo. E de repente o senhor Yo Myung-han fica tonto. Ele começa a ver dobrado e cai no chão. Sua mulher fica desesperada. Ela não sabe o que está acontecendo. Já era noite e Sung Jin-woo estava com medo de que alguém poderia vir atrás de sua irmã quando ele não estivesse por perto. Sendo assim, ele invoca os 3 orcs superiores, que eram guardiões do xamã. Qualquer um deles poderia derrotar até mesmo um caçador de rank A. Sung então percebe que faltava um dos 4 orcs guardiões, mas logo ele se lembra que esse primeiro orc ficou preso no teto da dungeon e ele esqueceu de transformá-lo em uma sombra. Sung então deixa um dos orcs e mais 2 soldados das sombras para protegerem sua irmã. Eles então se escondem na sombra de Jin-ah. Sung então decide proteger a sua vizinhança também. Ele invoca vários soldados das sombras e ordena que eles sejam os vigias daquele lugar, porém eles deveriam tomar cuidado para não serem notados. As sombras então se espalham pelo bairro de Sung Jin-woo. Mesmo que um assassino apareça, ele não vai conseguir derrotar os soldados das sombras. Isso ajudaria o mundo a se tornar um lugar mais pacífico. No outro dia, Sung estava no carro junto de Jin-ho. Ele conseguiu arrumar um hotel para dormir. Sung pede para ele ficar no hotel até eles conseguirem um lugar para a guilda. Sung não esperava isso, mas Jin-ho realmente recusou a guilda de seu pai para ajudar Sung a construir a sua. Ele realmente gostava muito de Jin-ho. Jin-ho estava levando Sung para a Torre Mundial e pergunta que tipo de compromisso ele teria naquele lugar. Sung não responde e apenas se despede de seu amigo. Sabemos que é nesse lugar que fica a entrada para o castelo demoníaco. Sung Jin-ho novamente entra na dungeon. A dificuldade agora irá aumentar muito, mas Sung foi preparado dessa vez. Novos itens serão utilizados para proteger o seu corpo do calor. Ele agora possui um manto de vento e um anel do atributo água que comprou na casa de leilões. Suas preparações foram perfeitas. Nesse momento, Sung recebe uma quest. O nome dessa missão é Colete Almas Demoníacas Parte 2.
O monarca dos demônios Baran vive no andar mais alto do castelo. Elimine Baran e colete sua alma. As recompensas são uma runa de alta qualidade, bônus de status mais 30 e uma recompensa secreta. Sung diz que essas recompensas estão muito boas. A runa daria para ele uma nova habilidade de classe chamada Troca de Sombras. Sung já possuía as habilidades Extração de Sombras, Salvamento de Sombras e Domínio do Monarca, mas agora ele estava ansioso para ganhar a próxima. Sung havia subido até o andar 75 e por isso ele decide começar de onde parou. O próximo é o andar 76. Sung Jin-woo chega até o castelo demoníaco. Ele vai diretamente para o andar 76. Nesse andar, vários demônios poderosos estavam à espreita. Sung então invoca a sombra do mago xamã. Ele empresta para Feng a orbe da avareza, que é capaz de aumentar sua magia em 100%. Feng então invoca a magia dos 12 signos do zodíaco. Com o poder dessas magias, ele se transforma em gigante e encara um demônio gigantesco. O orc xamã utiliza a magia do dragão e de repente dispara uma poderosa rajada de fogo gigantesca. Aquele poder de Feng causa uma grande devastação. Ele destrói tudo o que está na sua frente e vários demônios que estavam em seu raio de alcance são destruídos. Sung Jin-woo recebe toda a experiência que foi ganha com os demônios mortos. Ele se protege do fogo com sua capa e diz que a força dessa sombra era incrível. Mesmo utilizando o orbe da avareza, Feng deveria ter suas habilidades diminuídas após se tornar uma sombra. Mas ao que tudo indica, ele agora é a sombra mais poderosa de Sung Jin-woo. Sung alcança o nível 81 com a classe de Monarca das Sombras. O seu título era Aquele que Supera as Adversidades. Enquanto isso, no mundo humano, somos levados até o hospital. Quem estava ali era o pai de Jin-ho. Ele pergunta quanto tempo ficou dormindo e o médico revela que ele dormiu por 2 dias inteiros. O Sr. Yo Myung-han também queria saber qual era a sua doença e o médico então informa que ele estava com a doença do sono eterno. Essa é a mesma doença que a mãe de Sung possui. Ela apareceu no mundo após o despertar dos caçadores, sendo um sono do qual ninguém consegue acordar, e a força vital do paciente é consumida em uma velocidade incrível, por isso requer uma máquina de suporte vital que utilize energia mágica para manter o paciente vivo. Os primeiros sintomas dessa doença seriam cansaço excessivo e também sonos repentinos. A frequência desses sintomas irá aumentar, até o paciente ser completamente consumido pelo sono eterno. As pessoas que não conseguem suportar a energia mágica emanada pelos caçadores podem despertar essa doença, devido à grande exposição à própria energia mágica. Por isso, o Sr. Yo Myung-han deveria tomar cuidado com pessoas que emitem energia mágica, e até mesmo com itens mágicos, como por exemplo cristais e até mesmo monstros e portais. Yo Myung-han então entende que isso possa ter acontecido devido ao contato com seu filho Jin-ho. Porém, quanto mais o tempo passa, o uso da energia mágica continua a aumentar em vários setores do mundo. A quantidade de pessoas que emitem essa energia também aumenta constantemente, e para Yo Myung-han, que é incapaz de aguentar essa energia, o único sentimento que ele tinha é que estava sendo deixado para trás. Mas mesmo assim, ele diz que não irá se dar por vencido. E enquanto isso, em uma ilha do Japão, uma formiga gigante da ilha Jeju conseguiu atravessar o mar sem morrer. Ela possui grandes asas e agora estava em solo japonês. Vemos alguns caçadores andando pelas ruas. Eles diziam que a paz é algo excelente. Os jovens cumprimentavam um senhor que estava na porta de sua casa. Eles estavam fazendo a patrulha daquele bairro. Aquela era uma ilha do Japão, e se um portal aparecesse em um lugar como esse, eles estariam em grandes problemas. Os jovens caçadores com certeza seriam aniquilados se uma quebra de dungeon acontecesse. Por isso eles patrulhavam a ilha para verificar se nenhum portal surgiu. Caso isso aconteça, eles precisam mandar um pedido de ajuda para os caçadores de fora da ilha. Mas mesmo assim, os reforços chegariam até ali em apenas 3 dias. Os únicos caçadores daquela vila eram esses 2 garotos de rank D e E, e por isso eles têm uma grande responsabilidade. De repente, um dos garotos avista algo se aproximando. Aquela era a formiga gigante que chegou até a ilha. Ela estava se aproximando. Enquanto isso, no castelo demoníaco, Sung Jin-woo já havia derrotado centenas de monstros. Sung agora estava mais forte, e a quantidade de soldados das sombras que ele poderia extrair e também salvar aumentou drasticamente.
Depois de aumentar seus status de inteligência, Sung agora poderia extrair 820 sombras e salvar 155. Se ele pudesse extrair as sombras dos demônios, seu exército agora seria gigantesco. Sung também chega à conclusão de que deve organizar seu exército de forma mais eficiente. Seria perda de tempo um exército inteiro se mover como apenas um grupo. Sung então divide suas sombras em grupos. Serão 6 grupos no total. Os líderes seriam Feng, Igris, Iron, Tanque e mais 2 orcs superiores. Esses seriam os 6 líderes, e as ordens eram se dividir junto dos grupos e eliminar qualquer inimigo à frente. E também deveriam avisar se encontrarem a entrada para o próximo andar. As sombras obedecem seu mestre Jinwoo. Sung fala que a sua maior prioridade agora era chegar no andar mais alto daquele lugar, e o mais rápido possível. Sung então começa a receber muitos pontos de experiência. Não fazia nem muito tempo que os grupos se separaram, mas eles já estavam em batalha. Agora Sung não precisava andar por aí e perder o seu tempo. Basta ele esperar que as sombras encontrarão a saída e derrotariam os monstros. Sung também não irá gastar nada de poder mágico, a menos que as sombras sejam derrotadas. De repente, Jinwoo percebe que os soldados das sombras mais fracos estavam sendo destruídos. Os demônios de alto nível conseguiam derrotá-los. Sung então toma várias poções de mana para se recuperar, e alguns dias se passam desde que Jinwoo retornou para o castelo demoníaco. O rei dos ursos de gelo, nomeado por Sung como tanque, agora estava mais forte. Ele evoluiu para uma besta das sombras de nível 24, seu rank era elite. Tanque havia subido 10 níveis nesse período. Não só Jinwoo, mas também todos os seus soldados das sombras evoluíram. Caçar em grupos realmente era algo eficiente. Porém, ainda faltavam 20 andares para o fim do castelo. Sung agora estava no andar de número 80 e tinha apenas 2 dias que ele chegou até ali. Sung se perguntava se algum inimigo forte estaria naquele andar. Afinal, ele ainda não achou a permissão de entrada para o próximo. Sung então percebe que sua mana começou a cair. Algum grupo de sombras estava sendo derrotado. Jinwoo localiza onde isso estava acontecendo. Para seus soldados não conseguirem regenerar completamente, o oponente deveria ser muito forte. Aquela era a área do grupo do Iron, e esse demônio era forte o suficiente para derrotar o Iron. Sung então chama suas sombras de volta. Um dia já se passou, e devido a várias emboscadas, os soldados das sombras foram chamados de volta. O grupo B dos orcs superiores e o grupo de Igris foram atacados um após o outro. Era como Sung pensava, havia um inimigo muito poderoso nesse lugar. Porém, isso era estranho. O grupo do Feng estava próximo do grupo de Igris, mas o inimigo passou por ele de algum jeito e cercou apenas o grupo dos orcs superiores. Será que os demônios não são fortes o bastante para derrotar o Feng? Se os demônios estiverem indo apenas atrás dos inimigos que poderiam derrotar, quer dizer que o inimigo tem inteligência o suficiente para detectar a fraqueza das sombras. Se eles tiverem atacado de propósito o grupo B dos orcs superiores, o próximo alvo seria o grupo do urso tanque. Sendo assim, Sung utiliza o seu modo furtivo e fica à espreita para conseguir observar. Ele observa o grupo dos ursos das sombras e consegue avistar os inimigos se aproximando. Aqueles demônios eram cavaleiros e possuíam cavalos demoníacos como montaria. Sung percebe que dentre eles estava um demônio nobre e 3 cavaleiros demoníacos. A batalha então começa. Tanque emite um poderoso rugido. Um dos cavaleiros demoníacos avança para atacar, e o inesperado acontece. Com apenas um golpe, esse demônio foi capaz de cortar a cabeça de Tanque. Sung percebe que foi por isso que seus soldados não conseguiram se regenerar. Aquele demônio conseguiu sozinho derrotar os ursos das sombras. Sung então se aproxima e finalmente se revela para o inimigo. Seus soldados das sombras não conseguiriam derrotar esses caras. O cavaleiro demônio segura sua lança. Ele então avança rapidamente na direção de Sung Jinwoo. No último instante, Sung se esquiva daquele ataque e rapidamente ele desfere um poderoso chute direto na cabeça do inimigo. Sung Jinwoo então derrota um cavaleiro demoníaco com apenas esse golpe. Os outros cavaleiros demônios ficam assustados, mas antes que pudessem reagir, Sung aproxima rapidamente e com apenas uma de suas adagas, ele consegue fazer em pedaços aqueles 2 cavaleiros demônios. Jinwoo então avança até o demônio nobre que restou, porém aquele demônio estava tremendo. Sung dizia: "Eu estava na dúvida se monstros também sentiam medo, mas agora eu tenho certeza."
O demônio nobre que faltava ataca Sung com sua lança. Seus golpes com certeza eram rápidos, mas Jin-Woo conseguia escapar facilmente desses ataques. Apesar do poder daquele demônio ser capaz de derrotar alguns dos soldados das sombras mais poderosos, ele ainda não estava no nível de Jin-Woo. Sung percebe que o inimigo estava mirando em sua testa, pescoço e coração. Ele já havia encontrado demônios de vários níveis naquele lugar. Um demônio de nível baixo seria de rank D, um demônio de nível médio era rank C, de nível alto era rank B, nível muito alto seria rank A, e os demônios de nível ancestral eram de rank A+, e os demônios de nível nobre seriam um tipo de mini-boss e teriam rank S. Entre esses estariam os governantes dos andares inferiores e também esse novo inimigo. Nesse momento Sung avança, ele consegue quebrar a lança do inimigo com apenas um golpe. Ele segura o pescoço do demônio e se prepara para dar o golpe final com sua adaga. Mas de repente aquele demônio grita que se rende. Sung fica surpreso com isso e para o seu ataque no último instante. Ele percebe algo de errado na voz desse demônio e ao retirar o seu capacete, Sung descobre que aquele demônio nobre era na verdade uma mulher. A garota pedia por perdão, ela diz que estava errada. Os ursos das sombras estavam furiosos. Ela havia atacado os soldados de Sung e agora pedia por perdão. Ela responde que cometeu alguns pecados, mas pelas regras de seu clã teria que proteger aquela região e não poderia ficar parada e deixar alguém andar por ali e matar os outros demônios como se fossem formigas. Sung pergunta se estaria tudo bem ela implorar pela sua vida, justo para alguém que matou os seus soldados. Ela diz que o dever de um cavaleiro é proteger o seu mestre e seus cavaleiros estariam felizes com ela ficando segura. Sung percebe que esse demônio era muito egoísta, porém ele realmente não desejava matá-la, já que ela possui uma aparência humana. Nesse instante, a garota percebe uma abertura e então ataca com uma adaga. Ela tenta perfurar o corpo de Jin-Woo, mas um poderoso escudo de sombras surge e então protege o nosso herói. Esse era o hino da proteção. Quem invocou esse escudo era ninguém menos do que Feng, o orc xamã. Sung fica sério e pergunta o que ela estava tentando fazer. A garota de repente fica de joelhos e coloca sua cabeça no chão. Se Sung poupar a sua vida, ela lhe dará o que ele quiser. Sung não sabia dizer o quão duvidosa era a personalidade desse demônio. Ele pergunta se ela conseguiria a permissão de entrada para o próximo andar. Feng utiliza sua magia gravitacional e a garota demônio começa a flutuar. Ela diz que a permissão de entrada estava sendo protegida pelo seu clã. Se ela for para casa em segurança, poderia dar a permissão para o Sung. O caçador então fica surpreso. Os demônios daquele lugar estavam protegendo a permissão de entrada, então foi por isso que eles não estavam conseguindo encontrá-la. A garota também revela que sabe onde ficam as entradas dos andares superiores. Se ele garantir a sua segurança e a de sua família, ela o guiaria. Sung acha aquela proposta algo tentador, mas se pergunta se podia mesmo confiar nela. Ele se aproxima e olha nos olhos da garota demônio. Ela fica envergonhada, mas de repente sua vergonha se transforma em medo. Sung ativa sua aura mágica e pergunta: "Eu posso confiar em você?" Ela começa a tremer de medo e suando frio diz que não estava mentindo. Sung Jin-Woo ativa sua habilidade Sede de Sangue. A mulher demônio então começa a ver Sung como se ele fosse uma sombra gigantesca que possui olhos brilhantes. Ela diz novamente que estava falando a verdade. Sung então desativa as magias. A mulher demônio cai no chão. Ele diz que deixará aquele lugar em paz se ela lhe der a permissão de entrada para o próximo andar. O demônio agradece, mas Sung também queria saber algo mais. Quem diabos seriam esses demônios? Enquanto isso, somos levados até uma pequena ilha que fica no Japão. Vemos um segurança caído no chão e ele estava paralisado de medo. Na sua frente estava uma formiga gigante. Ela estava se alimentando e de repente percebe o segurança ao seu lado. Tudo o que vemos agora são gritos de dor. Após se alimentar dos humanos daquela região, a formiga gigante abre suas asas e sai voando dali. O que restou naquele lugar são apenas cadáveres humanos. E voltando ao castelo demoníaco, a mulher demônio se apresentava. Ela é a Lady Ezio, filha primogênita do clã Hadir. Sung diz que não estava perguntando isso. Ele tentava entender o que deveria perguntar para conseguir a resposta que queria. Ele pergunta se Ezio e os outros dali ouviam uma voz em suas cabeças ordenando para que matem os humanos.
A garota fica surpresa e diz que não, mas eles ouvem um tipo diferente de voz. Essa voz dizia para eles protegerem o lugar onde estão. Sung então percebe que o objetivo daqueles monstros era diferente dos monstros dos portais. Enquanto nos portais, os monstros devem matar os humanos, nessas outras dungeons do sistema, eles devem proteger o local. Então Sung seria um tipo de invasor para esses monstros. Ele pergunta quando os demônios começaram a ouvir essa voz, e ela responde que foi assim que eles abriram os olhos e estavam ali. Sung fica surpreso, isso queria dizer que esses demônios estavam vivendo em um outro lugar e agora estão por ali. Isso poderia ser uma pista para descobrir a origem do sistema. Ele pergunta onde ela estava antes de abrir os olhos naquele lugar. Ezio então responde que eles viviam no mundo demoníaco, mas de repente acordaram ali. Sung queria saber o que eles faziam no mundo demoníaco. Ela responde que era uma guerra, eles estavam se preparando para a batalha. Porém, nesse momento, algo começa a ficar estranho. Um glitch novamente acontece em sua voz. Seu olhar também estava diferente. Sung pergunta contra quem eles estavam lutando, e ela responde que era uma guerra contra um poderoso inimigo, onde todos os demônios precisavam se unir. De repente, o glitch fica mais forte. Sung se assusta, e a garota começa a falar como se estivesse sendo controlada. Você passou o limite de informações permitidas. A conversa será interrompida. Sung percebe que essa era a mesma coisa que aconteceu quando ele lutou contra o elfo Baruka. O sistema está bloqueando aquela conversa. Isso significa que conversar com ela poderia gerar algum tipo de pista, subir de nível em dungeons instantâneas, missões, recompensas e penalidades. Tudo é como se fosse um jogo. Não seria estranho se os monstros tivessem uma história de fundo parecida. Sung pergunta novamente quem era o inimigo poderoso que ela falou. Ezio tenta falar novamente, mas ela não consegue. Sua cabeça começa a doer e então a mulher demônio desmaia. Sung rapidamente assegura. Ele percebe que o sistema agiu com força dessa vez. Se esse inimigo dos demônios tiver um poder transcendental, ele poderia estar tentando influenciar o próprio Sung ou a Terra por algum motivo. Então os inimigos dos demônios podem ser a chave para esse mistério. Somos levados a outro lugar. Vemos um cajado de um caçador sendo cortado. O sangue pairava no ar. Vários caçadores estavam na ilha enfrentando o pior de todos os inimigos, a formiga gigante. O líder dos caçadores gritava para todos atacarem rápido. Aquele não era um monstro normal, mas de repente vemos sua cabeça sendo arrancada. Os outros caçadores ficam com medo. Eles se perguntam que coisa era aquela. A cabeça do healer foi arrancada facilmente. Os caçadores mais fracos de rank E foram os primeiros a serem mortos. Depois dos números serem reduzidos, o inimigo matou o healer e enfraqueceu o grupo ainda mais. O caçador então chega à conclusão de que aquele monstro estaria em desvantagem se a luta se estendesse. Provavelmente aquela formiga gigante também possui inteligência. Em meio àquela batalha, a formiga gigante destruiu alguns carros e em um deles havia uma câmera e assim a sua imagem foi capturada. A associação de caçadores analisava aquela imagem. A formiga mutante já havia sido derrotada após um dia. Ela foi descoberta em uma ilha pequena, perto de onde foi eliminada. Graças aos caçadores que responderam o chamado de emergência, a ameaça foi destruída. O Odin Chu tinha um relatório que informava a morte de 4 caçadores rank E, um healer de rank D e um líder de rank C. O fator decisivo para eliminar a formiga foi um caçador de rank A que chegou no local. Então, para matar apenas uma formiga, a associação precisaria de no mínimo um caçador de rank A. O número de civis mortos na ilha foi de 294. O número de caçadores enviados foi de 108. A formiga mutante tem a habilidade de sentir o perigo e fugir, mas a associação japonesa anunciou que o número enviado não foi um exagero. O Japão é um dos países mais avançados da Ásia em termos de sistema de caçadores, e mesmo assim teve tantas baixas. Eles se perguntam o que aconteceria se as formigas mutantes fossem para a Coreia. Assim como o Japão, a Coreia possui muitas ilhas e não conseguia monitorar todas. O presidente Go Gun-hee informa que a ilha atacada ficava a 150 quilômetros da ilha Jeju. Se uma formiga pode voar assim tão longe, isso significa que elas podem voar
voar até Mokpo. Isso queria dizer que se as formigas voarem em outra direção, elas chegariam facilmente até a ilha de Indo ou ao município de Wando. A Coreia do Sul não consegue mandar caçadores para todas as ilhas do Japão, e mesmo que mandassem 1 ou 2 caçadores de rank baixo, eles seriam devorados. Gogun-He se perguntava quem ajudaria a Coreia em uma situação como essa, uma nação com vários caçadores, como a China ou a Rússia. Os Estados Unidos se recusaram a ajudar quando um portal de rank S abriu pela primeira vez. Wo Jin-Chu então revela para o presidente que alguém os contatou secretamente. Esse era o caçador Hwang Dong-Su, da guilda Carniceiros. Ele queria cooperar em uma raid na ilha Jeju. Gogun-He fica surpreso. Essa era uma jogada óbvia. O verdadeiro objetivo dele é matar Sung Jin-Woo. Wo Jin-Chu revela que devido à confusão entre Dong-Su e Baek, ele estava proibido de entrar na Coreia, mas mesmo assim, outro caçador também havia entrado em contato. Esse era um caçador de nível nacional, sendo assim o presidente Gogun-He gostaria de vê-lo. A garota demônio Ezio finalmente acorda. Sung diz para ela que outros demônios estavam tentando matá-la. Ele então aponta para uma pilha de demônios gigantes que foram mortos. Ezio fica surpresa. Sung a protegeu enquanto ela dormia. Ela agradece e explica que demônios sem inteligência não consideram demônios racionais como da mesma raça. Sung queria saber onde ficava o lugar que está a permissão de entrada para o próximo andar. Vemos então um grande castelo e uma escadaria estreita que levava até ele. Ezio entra com Sung naquele lugar. Ela queria saber onde estava seu pai. Os guardas avisam que ele estava na sala do trono. Eles perguntam quem era o homem que a acompanhava e ela responde que era um convidado importante e por isso todos devem respeitá-lo. Diante de seu pai, ela apresenta o seu convidado. Sung então percebe que se tivesse chegado até ali com força bruta, ele acabaria lutando contra um boss. O pai de Ezio no trono perguntava quem diabos ela tinha levado até ali. Ele estava assustado. Ezio responde que Sung era apenas um convidado, mas seu pai perguntava: que tipo de convidado vai até a casa de alguém com um exército? Ezio, você não consegue ver. Existem inúmeros soldados escondidos na sombra desse homem. Sung percebe que o Lorde tinha boa visão. O pai de Ezio estava furioso e os soldados demoníacos apontam suas espadas para Sung. Ezio tenta impedi-los e Sung falava: eu prometi, Ezio, deixarei esse lugar pacificamente se me der a permissão de entrada. O pai de Ezio suava frio. Ele percebe que aquele é o homem que estava matando os demônios em uma velocidade imensa nos andares da torre. Apesar do clã Hadir ser parte da nobreza demoníaca, eles são um dos mais fracos dentre os demônios nobres. O Lorde Hadir também sabia que Sung derrotou Vulcan e Metus e se pergunta se eles seriam mesmo capazes de vencê-lo. Ele pergunta se Sung queria apenas a permissão de entrada e Jin-Woo responde que queria mais outra coisa. Ele deseja ficar com Ezio por um tempo. Jin-Woo queria levá-la com ele aos andares superiores. Isso porque ela sabia onde as outras permissões de entrada estavam escondidas. Ezio servirá como sua guia, mas ao ver o Lorde, Sung se pergunta se fez algo de errado. O pai da garota demônio estava furioso e para acalmá-lo, Sung tira suas mãos da garota. Após as apresentações, Sung se senta na mesa junto do Lorde Demônio e sua filha. Eles estavam degustando um banquete no jantar. O Lorde se pergunta se Sung queria mesmo apenas a permissão de entrada e uma guia. Machucava seu orgulho fazer um acordo com um humano, mas se ele soubesse que Sung era o mestre dos soldados negros, ele nem teria começado uma briga com ele. O nobre demônio pergunta se sua filha estaria segura. Sung responde que irá manter a sua promessa. O Lorde Demônio então concorda. Ele pede para que tragam a permissão de entrada. Aquele item é entregue para Sung. Jin-Woo então verifica que realmente essa é uma permissão de entrada verdadeira. Ela o levaria para o andar 81 do castelo demoníaco. Sung se pergunta se teria que conseguir as demais permissões de entradas de outros clãs demoníacos nos próximos andares que eles irão. Jin-Woo se apressa, eles devem continuar. Sung então ativa um sistema de grupo quando Ezio se junta a ele. Os membros do grupo poderiam utilizar o círculo mágico de movimentação e, dependendo da contribuição dada, também podem dividir experiências.
Sung fica surpreso, Ezio também ganharia experiência ao se juntar com ele. Porém, a quantidade de experiência compartilhada depende da contribuição que fizerem em batalha. Por isso Sung pede para Ezio não lutar em hipótese alguma, ele irá cuidar de tudo sozinho. A garota demônio fica envergonhada e aceita as ordens de Sung. Ezio segue junto com Jinwoo até o círculo mágico de movimentação para chegarem ao próximo andar. Ezio também trazia consigo uma grande mochila que continha alguns itens. Ela mostra para Sung uma bebida que o chefe do clã Garshi adora. O seu pai havia preparado esses itens para cada um dos líderes dos clãs. Sung pergunta por que ele fez isso e Ezio explica que se eles levarem os itens, as negociações serão mais simples. Sung pergunta se o clã de Ezio era amigo do clã Garshi. A garota responde que não. Os clãs sempre disputam posições no ranking do mundo demoníaco, mas mesmo assim, eles não são hostis. Sung diz que está tudo bem. Ele pede para a garota esperar. Ele não vai demorar. Sung caminha na direção de uma grande fortaleza. Sua sombra começa a crescer cada vez mais. Vemos alguns brilhos na sombra de Jinwoo. Esses são os olhos dos soldados das sombras. Demorou apenas alguns minutos e as chamas emergiram junto aos gritos no castelo do clã Garshi. Sung Jinwoo derrotou todos eles. Enquanto isso, na associação de caçadores, Gogun-He se encontrava com um caçador de nível nacional. Eles falavam sobre Sung Jinwoo. A localização do 10º caçador Rank S da Coreia era desconhecida. Sung era muito imprevisível e por isso a divisão de monitoramento estava com dificuldades para encontrá-lo. O caçador de ranking nacional pergunta como poderia confiar na associação. E eles dizem que não eram tolos para contar mentiras a um caçador de nível nacional. O homem sorri e entende. Ele então fala sobre Hwang Dong-soo e a confusão que ele causou na Coreia. Gogun-He diz que como Dong-soo é um Rank S, eles também não possuem poder para pará-lo. O caçador de nível nacional também pede para que a Coreia negue a entrada de Dong-soo no país para evitar futuros problemas, mas eles já tinham feito isso. Ele e Gogun-He apertam as mãos. O caçador de nível nacional irá ligar-se caso precise de algo. A Coreia do Sul estava precisando de ajuda com a ilha Jeju. O caçador de nível nacional diz que é um homem muito ocupado e que infelizmente não poderia ajudar. Mas a história poderia ser diferente se a Coreia do Sul tivesse dinheiro suficiente para contratá-lo. Ele pede para que essa conversa não seja divulgada e após isso ele vai para o aeroporto. Gogun-He tinha expectativas de que esse homem ajudasse na raid da ilha Jeju. Mas Wo Jin-chul pede para o presidente não se preocupar. O Japão confirmou sua cooperação. Um caçador de uma grande guilda japonesa irá visitar a Coreia. Vemos um castelo coberto por chamas. Vários cavaleiros demônios estavam mortos naquele lugar. Eles foram derrotados por Sung Jinwoo e também por suas sombras. Sung agora está com o nível 87 e também havia derrotado um demônio nobre daquele castelo. Eles davam bastante experiência, já que seus níveis eram bem altos. Nesse momento, percebemos que Igris também subiu de nível. Ele chegou ao nível máximo do rank Cavaleiro. Sendo assim, foi liberada uma promoção de classe, onde Igris poderia subir para o próximo rank com a permissão de Jinwoo. O Urso Tanque também chegou ao nível máximo do rank Elite. Sung então decide promover essas duas sombras ao próximo rank. Nesse momento, Igris e Tanque ganham mais poder. Suas novas formas eram mais poderosas. Igris agora é um cavaleiro de elite. Sua aura está em uma categoria totalmente diferente. Com isso, o Igris conseguiu a força de um caçador de rank S. O Urso Tanque também ficou mais poderoso. Agora ele tem a força de um caçador de rank A. Nesse momento, a garota demônio pergunta para Jinwoo quantos clãs ele já havia derrotado. Sung revela que eles estão no andar 89 e tirando o clã de Ezio, ele deve ter destruído 9 clãs. A garota revela que a partir do andar 90, cada um dos andares é supervisionado por clãs nobres de alto nível. E eles estavam em uma categoria completamente diferente. A garota diz para Sung tentar persuadir esses clãs para conseguir a permissão de entrada dos próximos andares. Jinwoo então a pergunta: se eu fosse mais fraco do que seu clã, você teria negociado comigo? Ezio fica surpresa e Sung diz que é assim que as coisas funcionam. Agora que os clãs demoníacos estão sendo destruídos, o clã Hadir será o primeiro no rank.
Ezio pergunta por que Sung poupou o seu clã, e ele responde que foi porque ele gostou da garota. A garota demônio fica envergonhada, e em pensamento Sung dizia que Ezio era igual ao Jinro. Aparentemente ele é compatível com pessoas estranhas. E assim como Ezio disse, a dificuldade aumentou a partir do andar 90. O nível e a quantidade de monstros estavam em uma categoria completamente diferente. E agora esse poder nem se compara aos andares anteriores. Apesar de Sung ter aumentado a sua inteligência, isso pareceu irrisório, já que sua mana era constantemente consumida. Isso mostrava que os soldados das sombras estavam sendo destruídos e se regeneravam frequentemente. Sung finalmente chega até o andar 97, ele agora estava com o nível 90. Jinwo já havia derrotado o clã Paitos e também o clã Ricado, que eram os top 4 e 5 do rank. Ezio pergunta se os humanos eram tão fortes quanto Sung, e Jinwo então responde que talvez uns 2 humanos poderiam ser. Nesse instante, ele se lembrava do presidente Gogun-He e da caçadora Cha Hain. Certamente, esses dois são mais fortes do que os outros caçadores de Rank S que estão na Coreia. Vendo suas auras, Cha Hain era mais forte do que Choi Jong-in, que é conhecido como Soldado Supremo. Em outras palavras, existem grandes diferenças de força dentre os caçadores de Rank S, e como a força dos caçadores de Rank S é imensurável, deve ter ainda mais diferenças do que em ranks inferiores. Sung era de um nível próximo ao presidente Gogun-He, mas isso agora pode ter mudado. Ele fala para Ezio voltar para o seu andar original. A partir dali, Sung seguirá sozinho. Ela fica surpresa e pergunta se não era mais útil. Sung acha Ezio interessante e diz que até agora ela foi muito bem. Ela então diz que queria seguir junto de Jinwo. Seu desejo era ver o resultado dessa batalha final. Sung então responde que ela poderia fazer o que quiser. Eles então sobem para o andar 98. Enquanto isso, no aeroporto de Incheon, vemos 2 pessoas de terno. O homem era o caçador de Rank S Ryuji Koto. Ele diz que tem alguém forte naquele aeroporto. Ele se pergunta como uma pessoa assim estaria naquele lugar. De repente, um representante da Associação de Caçadores da Coreia chega para recepcionar Ryuji. Koto pergunta se estava acontecendo algo naquele aeroporto. O jovem responde que um caçador dos Estados Unidos veio para a Coreia para resolver alguns assuntos pessoais. Ryuji se perguntava se isso aconteceu pelo problema atual com as formigas gigantes. Ele então finalmente se encontra com o presidente Gogun-He. Ryuji Koto é o único caçador de toda a Ásia que consegue rivalizar com Liu Xiang. Ele com certeza não é um homem comum. Existem atualmente 21 caçadores de Rank S no Japão. 11 deles fazem parte da guilda Draws World, que é de Ryuji Koto. Diferente da estrutura sul-coreana, com 5 guildas competindo entre si, no Japão somente uma guilda possui toda a autoridade. Por isso a guilda de Ryuji Koto é a maior da Ásia depois da guilda chinesa. Hanekawa era a jovem que acompanhava Koto. Ela era responsável pela tradução. Ryuji diz que devido aos desastres ocorridos há alguns dias, eles não podem mais negligenciar a ilha Jeju. E por isso eles darão todo o suporte necessário para a Coreia do Sul. Por isso, o motivo dele ter ido até ali era para criar um grupo de caçadores de elite para atacar a ilha Jeju. Gogun-He diz que os caçadores japoneses são excelentes, mas entrar na ilha Jeju é muito perigoso. Ryuji diz que preparou um plano específico para fechar esse portal de Rank S. Eles conseguiram informações após investigarem as formigas. Cada uma delas é tão forte quanto um caçador de elite, mas elas também possuem uma fraqueza fatal, sendo esse o seu tempo de vida. Elas podem viver cerca de 1 ano apenas. Em outras palavras, se eles matarem a rainha, todas as outras formigas morrerão naturalmente após 1 ano, e assim a ilha Jeju estaria livre. Gogun-He acredita que esse plano seja bem realista, mas para derrotar uma formiga rainha, eles terão que conseguir eliminar milhares de formigas operárias. Ele diz que as formigas estão dispostas a morrer por sua rainha, e Koto concorda. Eles deverão atravessar a linha defensiva de milhares de formigas, e as coisas podem mudar se todas elas saírem do formigueiro.
Gogun-hee pergunta se algo assim seria possível, e Koto responde que isso já aconteceu 3 vezes. Uma delas foi quando os caçadores coreanos chegaram na ilha Jeju. Em todas as 3 ocasiões, as formigas saíram do formigueiro e cercaram os caçadores. Esse resultado foi confirmado por um detector mágico. Koto também revela que ele, junto de 10 outros caçadores de Rank S de sua guilda, pretendem participar dessa raid. Eles irão atrair a atenção das formigas operárias, enquanto os caçadores coreanos cuidam da formiga rainha. Gogun-hee entende, se 10 caçadores de Rank S chamarem a atenção das formigas operárias dentro do formigueiro, restaria apenas a rainha e alguns guardas. Ryuji Koto revela seu plano. Os caçadores de Rank S do Japão formarão grupos e atacarão por todas as direções. As formigas correrão para os lugares que estão sendo atacados e a rainha ficará sozinha. Os caçadores da Coreia irão chegar na ilha com um helicóptero e assim vão eliminar a rainha e depois fugir no mesmo helicóptero. Gogun-hee então acredita que há uma chance desse plano acontecer e se pergunta o porquê de Ryuji estar disposto a ajudar com 10 caçadores de Rank S. Em pensamentos, Koto dizia que os caçadores de nível nacional têm um diferencial. Eles fecharam um portal de Rank S. E se ele conseguir sucesso na raid da ilha Jeju, Koto poderia receber esse título também. Haverá interesse internacional quando um caçador de nível nacional surgir no Japão. E como 10 membros de sua guilda participarão, o perigo deve ser mínimo. Não há motivos para a Coreia recusar esse acordo. Gogun-hee pensa que a Coreia do Sul tem apenas 8 caçadores de Rank S atualmente. Tirando ele e Min Byeong-gu, apenas 6 caçadores poderão participar. Sendo assim, essa tática ofensiva não poderia ser utilizada apenas por caçadores coreanos. E outra preocupação é se eles poderiam mesmo matar o boss de um portal de Rank S. Seria isso realmente possível? Se Sung Jin-woo, que derrotou um boss de um portal de Rank A sozinho, pudesse cooperar, isso seria possível. As formigas estão evoluindo em uma velocidade alarmante e em algum momento toda a população delas conseguirá a habilidade de voar. Eles não podem esperar. Enquanto isso, no castelo demoníaco, Sung Jin-woo chega ao nível 93. Ele agora está no andar de número 100. Diferente dos outros andares, cobertos por chamas, aquele lugar estava coberto de cinzas. De repente, um dragão aparece no céu. Sung Jin-woo observa aquela criatura, e em cima desse dragão estava um demônio. Seu nome é Baran, o Rei Demônio. E ao olhar em seus olhos, surgiu uma dúvida na mente de Jin-woo. Será que eu consigo vencer esse cara? No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.